Estamos iniciando o nosso Diálogo Espírita desta semana, para a qual convidamos e damos as nossas boas-vindas. A partir do momento em que compreendemos que a sexualidade é uma energia instalada nas profundezas da alma, da qual percebemos no corpo físico somente as suas manifestações periféricas, fácil avaliar a importância que ela representa para a vida do ser humano. A maturidade emocional e afetiva, e por que não dizer também a intelectual a respeito, nos permite alcançar o equilíbrio entre o uso sem o abuso, da prática sexual responsável que nos faz ver essa capacidade para além da exclusividade procriativa, porém aquém da mera satisfação física do prazer pelo prazer. No programa de hoje nós vamos discorrer um pouquinho sobre a origem e natureza desta energia criadora das formas e raiz de todos os processos de construção das mentes mais desenvolvidas através das artes, da literatura, da filosofia, das ciências, do humanismo, das religiões e dos labores intelectuais em geral. Daqui a 2 semanas voltaremos ao assunto para trazer questões mais atinentes ao sexo propriamente dito. Portanto, fiquem atentos. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre sexualidade, energia criadora do espírito, com expressões no corpo físico, obviamente. E a gente vai iniciar a nossa... Eu estou aqui com a Andréia e com a Wilde mais uma vez, e nós vamos começar a nossa análise, eu até coloquei na abertura, daqui a 15 dias a gente volta a falar do assunto de uma maneira talvez mais específica, com problemas do nosso dia a dia, os conflitos que esse tipo de assunto, de área, acaba afetando a nossa vida, né? As nossas relações aí e como afeta, por sinal. Mas hoje a gente vai se ater um pouquinho mais no aspecto de definir o que é, na verdade, a sexualidade, que é um pouco diferente de sexo. Eu vou deixar para elas explicarem depois. Então, a partir desse título, Hilde e Andréia, de que é uma energia criadora do espírito, com expressões no corpo, eu pergunto para você, não sei quem que quer começar, eu pergunto o que isso realmente significa. Pode começar. A energia, essa energia, né, como já foi colocado, é que, segundo os ensinos dos espíritos, o sexo é uma energia criadora natural. Então, expressa a força do amor sem que o amor seja o sexo. Não é? Então, a sexualidade ela existe como energia atuante que palpita em tudo no universo. Desde o infinitesimal, né, ou o subatômico, até a dimensão cósmica dos astros. Então, em tudo nós podemos perceber essa energia, a energia da sexualidade. Que começa lá com a atração. Com a atração. Dos minerais e por aí Isso. afora. André. E o corpo, ele é um instrumento, né? Onde o espírito expressa essa energia. Então, essa questão do amor que você traz, né, é linda, porque às vezes a gente percebe que isso fica de lado, né? E a compreensão maior do uso adequado dessa energia, né, para que ela tenha esse poder motivador de criatividade, de construção, é mesclar com o amor, né? Com o respeito, com a dignidade, com as boas escolhas. Então, segundo o que vocês passam e até a gente colocou na abertura, poderíamos até diferenciar um pouquinho sexualidade e sexo propriamente dito, né? Sexualidade é uma energia que está com origem na alma, não pertence ao corpo, certo? No corpo nós temos as manifestações físicas, né? Manifestações no corpo físico. Mas é uma energia que vem da alma e ela, portanto, precisa ser administrada a partir dessa visão
Tem uma visão bem mais ampla do que nós costumamos ter. Nós somos educados para uma determinada... Antigamente, até alguns anos atrás, décadas atrás, né? E isso vem desde, acho que quase a partir do momento que o homem conseguiu, quando a gente fala homem, né, está falando do ser humano, né? Conseguiu discernir um pouquinho o que é certo e o que é errado, e nós fomos, muitos de nós ainda, talvez, as gerações que estão agora já quase desaparecendo, né? Partindo daqui, como alguns costumam dizer, foram educados, até por influência da Igreja Católica, de que sexo era uma coisa apenas com fins reprodutivos. Né? Aí depois houve uma transição, uma maneira diferente de encarar os fatos, e passou-se a ver digamos, uma segunda finalidade. E agora as pessoas até às vezes esquecem, acho que elas acabam gerando filhos, mas elas, no geral, a ideia que você tem, não sei se vocês se discordam disso, mas normalmente, do primeiro momento, as pessoas não pensam em filhos, pensam em outra coisa, né? Então, isso cria uma dificuldade. E aí eu pergunto para vocês, então, que tipo de energia é essa e para que serve? Nós já até adiantamos um pouquinho, né? Para que ela serve. Como nós falamos, né? Essa é uma força criadora natural da vida e que flui das fontes universais do amor divino. Então, todos os seres são impulsionados por duas grandes forças, que até você falou logo no início, né? As forças da atração e da expansão. Então, quando nós vamos ver ali no Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo se expressa na questão 888, na letra A, falando sobre a questão da atração, né? Que são forças, a atração e a expansão, que fazem parte dessa energia da qual nós estamos falando, da sexualidade. E ele diz para nós assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E aí, falando da expansão, nós trazemos que é a força através da qual todos os seres são impulsionados a se transformarem, a se modificarem nos caminhos da evolução. Atua como força impulsionadora da ação, da propulsão e de mudanças. Então, essas duas forças fazem parte da energia da qual estamos falando, repetimos, que é a sexualidade. Então, ela faz parte da lei natural, das leis divinas, né? E serve justamente para isso, para que nós nos transformemos, nós nos modifiquemos, para nos impulsionarmos enquanto espíritos em evolução que somos, né? E está em tudo, e faz parte das nossas vidas. Para qualquer coisa que nós formos fazer, nós podemos e devemos utilizar dessa energia tão positiva, que pode ser utilizada de uma forma negativa, né? Andréia, eu também coloquei isso lá Claro, não são conclusões minhas, não são ideias minhas. A gente traz aquilo que a gente também aprendeu em algum lugar com quem sabe mais. E a espiritualidade, em diversos momentos, e diversos autores, diversas obras, autores espíritas, obviamente que nós estamos referindo, eles trazem Emmanuel fala bastante também sobre isso, né? Dizendo que a sexualidade, essa energia que a Eudy também explicou aí, ela transcende aquilo que nós entendemos de sexo. Então, o que acontece? Mesmo, digamos assim, um casal idoso, né? Eles talvez não pratiquem mais sexo, porque passou o ciclo biológico deles para essa finalidade. No entanto, o respeito, a amizade, o amor, aquilo que você falou, o companheirismo, é uma manifestação que os mantém unidos, né? Essa é uma situação. Por outro lado, o que eu coloquei na abertura, é de que os espíritos nos colocam que as grandes construções humanas, no saber, e daí eu citei lá, nas artes, as expressões artísticas,
os grandes pensadores na área da filosofia, das ciências, da literatura, da própria religião, do humanismo, aquelas pessoas, aqueles que se dedicam só a fazer o bem, que abrem mão de todos os seus, das suas necessidades, muitas vezes para se dedicar somente ao bem ao próximo, nós temos tantos exemplos por aí, né? E eles usam também esse tipo de energia, porque eles levantam, edificam obras duradouras, obras permanentes, que não é só corpo físico de filho, para trocar agora, para trazer um pouquinho mais, talvez numa linguagem mais próxima, para vocês entenderem o ponto que nós estamos querendo chegar. Então, eu acho que é muito importante. Agora, daí eu pergunto para você, como é que faz aí, já talvez adiantando um pouquinho para a segunda parte no outro programa, que a gente vai voltar nesse assunto, Andréia, mas você falou esse aspecto aí, né? Dá para se desvincular o sexo do amor? Qual a consequência? Vou perguntar diferente. Qual é a consequência do sexo sem amor? Não acontece nada, não tem responsabilidade nenhuma, não tem consequência nenhuma? Ou todo, como nas demais áreas, toda ação tem uma reação, a cada causa tem um efeito? É devastador, né? Se a gente for considerar apenas o ato sexual, por exemplo, ligado à parte biológica, sem o sentimento, que é a expressão espiritual, né? Que faz parte da sexualidade, que é essa energia maior que a gente pode dizer com certeza que conhecemos ainda tão pouco, né? Porque a Hilde está trazendo isso, que é uma força universal, né? E o quanto a gente ainda, nós vemos, né? Inclusive na psicologia é muito estudado, né? Tem uma área que só estuda essa parte dos transtornos mentais ligados aos distúrbios de ordem sexual, né? Pelo excesso, pelos vícios, pelas viciações que esse mau uso, né, da parte sexual traz para aquele espírito, né? Sim. Então nós sabemos que é um atributo espiritual que forma a sexualidade dentro de um contexto sociocultural, porque são as comunidades. Então, se a gente for estudar, por exemplo, como é a expressão da sexualidade lá num país distante do nosso, né? Na China, no Japão, em outros países, né? É diferente, porque tem os dados culturais daquele povo, os dados sociais, né? E a expressão é diferente. Só que num dado universal, se a gente for tentar compreender, nós temos que entender que é uma expressão espiritual. E Sim. ela tem que ser canalizada com esse bem, como um bem maior, que daí é o amor que faz a base, né? Porque uma coisa você falou bem, os costumes sociais, eles são mutáveis, né? Então, falamos há pouco, o que era aceitável, o que não era permitido, não era permitido, aquilo que era tabu, hoje em dia já não é mais. E depende muito disso. E certas coisas têm que ser respeitadas porque faz parte exatamente desse caldo cultural diferente que existe, né? Agora, acima disso, existe uma lei natural, que é a lei de Deus, e o que se recomenda a partir dela. É essa compreensão que poucas pessoas têm, algumas levam até o exagero. Mesmo nos povos orientais, existe aquelas situações de ascetismo absoluto e tal, nos monastérios, a própria sem crítica, mas a própria Igreja Católica que obriga o celibato, né? Então, passa por todas essas questões aí que a gente precisa ver. Agora, Hilde, a questão eu vou passar 2 tópicos para você comentar. Na verdade, eu vou apenas ler aqui e depois a gente segue em frente. Na questão 200 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: os espíritos têm sexos? Ainda colocou no plural. Resposta dos espíritos: não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, os espíritos, há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Eu não podia deixar de colocar essa pergunta a despeito de que a gente já tenha comentado um pouquinho. E daí eu queria ler um pedacinho aqui, esses 2 parágrafos do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: energia sexual como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres,
afaste das potencialidades criativas de que se reveste. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isso, porém, lhes custa resultados angustiosos a lhe lastrearem longo tempo de fixação em experiências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. Quer comentar um pouquinho? É algo muito sério, não é? É de extrema responsabilidade e deveria ser assim entendido, compreendido e praticado por nós. Porque dessa energia, e aí nós trazemos o sexo também, que faz parte, né? Que sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Mas o sexo faz parte dessa vivência, mas ele deveria fazer parte das nossas vidas de uma forma responsável. Como disse a Andréia, envolto em amor, com responsabilidade perante aquele que é meu companheiro ou companheira. E hoje o que nós percebemos, há tantos anos, Emmanuel nos trouxe essa mensagem que você leu, Wilson, e nós, ainda hoje, a maioria de nós, pelo menos, ainda tem essa questão da prática do sexo pelo sexo, de uma forma banalizada, sem responsabilidade, se dizendo livre. 50 anos. Justamente. Primeira edição. 71. E ainda hoje, mas foi só um caso, é só uma situação, vamos ficar juntos, não custa nada e não vai afetar nada. É um ledo engano, porque tudo que nós fazemos, trazemos consequências para nós próprios e para o outro. Para o outro. Vamos responder por isso. Exatamente. André, você tem um minuto para justamente em cima do que foi colocado por último aí. Instinto animal e razão humana. Animais e seres humanos praticam sexo, mas o que diferencia? Porque um é levado pelo instinto, o outro tem a razão e às vezes não se comporta como tal, não faz jus. O desenvolvimento moral, né, de cada ser. Então, quanto mais materializado, quanto mais longe desse aprimoramento moral e espiritual que a gente vai conseguindo com as nossas várias vidas, né, mais talvez esse ser vai se voltar para esse lado instintivo, que é usar o sexo de uma maneira instintiva. E isso acontece com muita frequência. Tanto é que gera os transtornos todos, né, pelo abuso desse dom divino, né? Mas se a gente olhar pelo lado da construção, com amor na sua base, a gente vai conseguir fazer grandes feitos, né, usando essa energia maravilhosa. É como o Emmanuel diz ali, né? Se comportam como um brutos. Eles se rebaixam, eles se comportam pior que os animais, porque os animais usam o sexo pelo instinto, mas para a reprodução. E o ser humano usa de uma maneira desenfreada, desequilibrada, para satisfação, sempre, parece que nunca se satisfaz indefinidamente e acaba tendo uma frustração interior muito grande porque não preenche pela falta do amor. Então daqui a 15 dias, gente, a gente volta a falar sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. No editorial, Ser Feliz no Brasil. E ainda a continuação da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos falar a respeito do dever. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. E nós vamos lembrar que ele vai reforçar para nós que o dever é a obrigação moral da criatura para com ela mesma e depois para com o próximo. O dever é a lei da vida. E para que nós possamos abrilhantar o nosso quadro, nós iremos contar uma história que se encontra no livro
A Vida Escreve, de psicografia de Francisco Xavier, com Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. Boca Torta. Então é assim, Dona Rosália era uma professora de evangelização infantil. Ela colaborava numa casa espírita, levando a doutrina para as crianças. Então ela estava se preparando para ir para a casa espírita, quando ela passou pela cozinha da sua casa e pediu para a sua ajudante guardar um bom pedaço de doce de goiaba, porque mais tarde ela iria receber amigos e ela gostaria de servir como sobremesa. E assim ela foi para a casa espírita, junto com os seus pequenos, falar a respeito da mentira. E ela então trouxe vários exemplos para os seus pequenos ali, ouvindo com muita atenção. E ela, depois de bastante explanar, contou, né, deu o exemplo de uma criança que contava muita mentira, e quando realmente um dia ele precisou de ajuda, ele não teve e morreu afogado. As crianças ficaram bem assustadas, né? E ela ainda falou que quem mente pode perder a língua ou ficar com a boca torta. Encerrada ali a explanação, ela voltou-se para casa e quando ela foi descansar, a filha da vizinha foi lá pedir um pedaço de doce de goiabada. E ela prontamente falou que não tinha doce de goiabada em casa. A sua filha pequenina, escutando aquilo, fala: temos sim, mamãe, lá no armário. E a Dona Rosália, muito sem graça, falou: não, minha filha, tem sim, mamãe, venham comigo. Foi até o armário, tirou o doce. Aí a Dona Rosália, muito sem graça, corada de vergonha, pegou o doce e entregou para a filha da vizinha. E a filha da vizinha ficou muito agradecida e foi embora. Aí a Dona Rosália ficou pensativa, sentou lá na sua cadeira, aí a sua filha veio e falou assim: mamãe, desculpa, eu sei que a senhora não sabia que havia o doce de goiabada no armário, mas é que eu fiquei com medo da senhora ficar com a boca torta. Dona Rosália suspirou e falou: minha filha, hoje os nossos convidados não terão doce, mas eu estou com a minha consciência tranquila. E nós? Será que todos nós estamos com a nossa consciência tranquila? Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Queridos irmãos, no quadro O Espiritismo Responde de hoje, eu vou colocar a questão que nos passaram. Qual a responsabilidade espiritual dos políticos, governantes e administradores públicos? Bem, as leis que regem o universo, as leis do Deus Criador, são as mesmas, justas e absolutas para todos nós, para todo mundo, seja quem for. Então, o que ocorre? Nós temos essas leis desde que somos espíritos criados simples e ignorantes no início da nossa existência. Essas leis elas vão se formando em nossa própria consciência conforme nossas experiências, conforme nosso aprendizado. Ou seja, o nível que estamos hoje na nossa sociedade, todos têm consciência do bem e do mal e principalmente das leis de justiça, das leis que devemos seguir, o que devemos fazer, o que é certo e o que é errado. Então, o que acontece? A felicidade, na verdade, ela é a harmonia entre o meu proceder, aquilo que eu penso, a maneira que eu ajo e a minha consciência, as leis que estão na minha consciência. Aí eu consigo gradativamente
me posicionar no longo caminho da felicidade, porque a felicidade é um caminho que abrange várias existências e é um processo longo do espírito. Mas, estando no caminho da felicidade, tendo o meu proceder em harmonia com a minha consciência, com o meu entendimento de certo e errado, eu já estou nesse caminho de felicidade. A infelicidade é o contrário. A infelicidade é justamente eu ter um mau proceder, a minha consciência me cobra, intimamente eu acabo sofrendo, eu acabo me amargurando, eu acabo sendo um ser que não fica satisfeito nunca, pois não consegue essa harmonia, não consegue essa coerência do que eu sei que é verdade, do que eu sei que é certo e do que eu faço. Ou seja, tudo que praticamos, nós teremos uma consequência. Ou seja, o mal praticado, além da minha consciência de eu ficar em desarmonia comigo mesmo, eu vou ter uma responsabilidade, um vínculo com a reparação e com a expiação daquilo que eu pratiquei. Isso é uma lei do universo, acreditem, isso não muda, isso é uma lei fundamental e comprovada. Se não se cumpre nessa vida, vai se cumprir em outras. Mas não se iludam que algumas pessoas que parecem um falso saber, demonstram uma falsa grandeza, uma falsa sabedoria, uma falsa razão, essas pessoas não são necessariamente felizes, bem pelo contrário. Elas continuam com a incoerência íntima e com o íntimo delas afetando a própria consciência, e mais cedo ou mais tarde elas vão ter que resgatar esse tipo de situação. A nossa posição social, ela é um fator de desenvolvimento, de teste do nosso próprio moral, desenvolvimento do nosso moral e também do caráter do nosso espírito. Ou seja, essa posição social, ela importa muito naquilo que eu tenho que executar durante a minha missão, naquilo que eu estou sendo provado. Então, se eu pratico um mal contra um irmão meu, contra uma pessoa, eu vou ter esse vínculo de reparação, esse vínculo de consertar aquilo que eu pratiquei de mal a um irmão meu. Agora, imagine, se eu praticar um mal a uma grande coletividade, esse meu vínculo de resgate, esse meu vínculo de reparação vai ser elevado à potência de uma coletividade. Assim são as leis. A própria lei humana, no Código Civil, prevê a proporcionalidade da pena. A pena ela é proporcional à gravidade do crime. Então, ou seja, como essa lei é universal e ela se concretiza, qualquer um que praticar o abuso da sua posição social, no caso aqui como foi perguntado, os governadores, os dirigentes, os grandes administradores públicos, eles vão responder do mesmo tamanho da responsabilidade que tinham, seja nessa encarnação ou sejam nas próximas, talvez com mais dificuldades ainda do que na encarnação atual. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.